Deus, ele nos deu espírito de ousadia e não de temor. Olá pessoal, meu nome é Dayana, eu estou aqui para mais um vídeo e dessa vez eu estava meditando aqui na passagem de 2 Timóteo, a carta que Paulo ele escreveu a Timóteo. Paulo aqui ele fala do momento que ele está passando em prisão. Então Paulo ele está passando por um sofrimento. E apesar desse estado, dessa situação dele, ele não deixava que as circunstâncias da vida viessem paralisar o chamado dele. Ele continuou usando aquilo que ele tinha, levando o ID do Senhor. Então, eu venho aqui nesse vídeo para trazer essa reflexão, aquilo que o Senhor ele tem falado hoje ao meu coração e eu quero compartilhar aqui com vocês, para que nós venhamos olhar para Paulo como um exemplo, que apesar de qualquer coisa que estejamos passando, independente da circunstância, a gente vinha ser bênção para outra pessoa. A gente vinha levar ânimo, mesmo que a gente precise de ânimo, porque muitas vezes aqui no capítulo 2, ele estava falando para Timóteo se fortalecer na graça que há em Cristo, ou seja, ele estava levando ânimo, mas ele estava numa posição que ele precisava ser animado. Ele estava passando por anos de cárcere, sendo acusado por crime, por ser criminoso, por estar levando o ID do Senhor, por estar pregando o evangelho, por estar fazendo o bem, por estar levando vida para as pessoas. Mas as pessoas daquela época que tinham o seu coração fechado para a mensagem de Cristo, via Paulo como um erro, como um criminoso, pois ele estava indo contra o que para aquelas pessoas daquela época era verdade. Então Paulo, ele era tido como errado, como criminoso. E aqui nessa carta ele ainda fala que por muitos ele foi abandonado. Aqui ele fala no capítulo 1 de 2 Timóteo, e o versículo 15 ele fala: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram. Quando a gente é abandonado, nós ficamos como? Então imagina como Paulo ele estava preso, abandonado, esquecido por muitos, desprezado, mas mesmo assim ele tinha uma palavra de força, uma palavra de ânimo, uma palavra que empurrava a pessoa a não desistir. Ele escreveu muitas e muitas cartas que hoje nos edifica, e foi em seu momento de sofrimento. Imagine se Paulo, em meio àquela circunstância, em meio à dificuldade, em meio à prisão, ele parasse, ele começasse a indagar, ele questionasse a Deus e ele murmurasse, ele ficasse ali naquele lugar. Olha o que nós iríamos perder. Olha o quanto a igreja do Senhor perderia de ser edificada. Mas Paulo, ele se posicionou. Ele não negou a sua fé. Ele continuou firme, porque os olhos dele estavam para Jesus, o Jesus ressuscitado, o Jesus que venceu a morte, o Jesus que é o Todo-Poderoso e hoje ele reina ao lado do Pai. Então ele não olhou para aquilo que ele estava passando, ele não focou os seus olhos para aquele momento presente, mas ele olhava para a frente, para diante, o reino que estava ali preparado para ele, o galardão que ele ia receber, não, o galardão que ele vai receber. Ele estava focando isso. Então, nesse momento, eu te convido a focar nas coisas de Deus, a olhar para Jesus, que é o Todo-Poderoso, que venceu a morte. Ele venceu. O que é o teu problema para Jesus? O que é a tua situação, a tua dificuldade para Jesus, que ele venceu a morte? Não existe. Não há nada. Então olhe para Cristo. Olhe para o Senhor Jesus, porque de você, desse momento que você está passando, vai fluir algo bom. Deixe o Senhor tirar de você coisas boas desse momento. Vidas serão levantadas através de você.
Mas para isso você precisa olhar para Cristo. Olhar para o alto. Parar de focar na sua situação, na sua dificuldade. Não estou dizendo para você esquecer. Mas para priorizar as coisas de Deus e o reino. Porque o Senhor, Ele é galardoador. Ele é galardoador. E Ele tem prazer em abençoar o seu servo. Então sirva ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor. Entregue tudo ao Senhor. Use o que você tem nas suas mãos para você servir ao Senhor. E levante, olhe para o seu lado, o que você pode fazer, o que você pode contribuir com o que você tem. Pare de olhar para o que lhe falta, mas use o que você tem. O Senhor, Ele tem falado para você. O Senhor, Ele está dizendo para você o que você pode usar. Medite, reflita. E é com o que você tem que muitas pessoas serão impactadas, levantadas, revigoradas, animadas, até restauradas. A gente pensa que em momentos de dificuldades quem precisa somos nós, mas muitas vezes nesse momento que você acha que não tem nada, que não vai sair nada, é nesses momentos aí que o Senhor, Ele usa, né? E Ele faz milagres. Porque é do nada que o Senhor faz acontecer. Então, o que você acha que não é nada, que não tem valor, que não dá pra fazer nada, é isso que o Senhor quer usar. Né? É isso. É o que está dentro de você. Então, não despreze as pequenas coisas que o Senhor, Ele colocou na sua mão. Não despreze. Não despreze. O Senhor vai fazer grandes coisas. Confie tão somente nele. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus e comece a agradecer a Deus. Declare o seu amor por Ele. Medite na sua palavra, que ela é viva e ela se renova a cada manhã. Então, espero que esse vídeo ele tenha falado com você, assim como ele falou comigo no dia de hoje. Então, medite nessa palavra e comece a contribuir com o que você tem. Amém?